Boa noite a todos ouvintes do meu canal. Nessa noite nós vamos trazer mais um vídeo, né? Simão Mago e Cristo Crestos são a mesma pessoa. Isso realmente é uma bomba. A revelação de quem é Simão Mago do livro de Atos. Existem dois personagens nessa Bíblia compilada pela Igreja Católica em seus concílios que podemos procurar bem que dificilmente nós iremos achar. O primeiro deles é o Deus incognoscível, o antepassado, o primeiro progenitor, tanto falado pelos gnósticos, o Deus que habita no pré-Roma, acima dos oitavos céus, o mundo da antimatéria. No seu lugar colocaram o tetagrama, YHWH, o famoso Jeová, o Deus dos judeus, o demiurgo bom que criou os céus e a terra, segundo a concepção, o intuito da Igreja Ortodoxa. O segundo deles também, dificilmente nós encontramos Isocrestos ou Crestos, o famoso fantasma de Márcio, o grande consolador, mestre dos escritos da Nag Hammadi, que era um espírito vivificante, pregador do reino dos céus, que desceu dos céus e colocou em si a aparência humana. A sua história de 12 meses de ministério aqui na Terra foi entrelaçada com a de Jesus de Nazaré pela ortodoxia, que criou esse Jesus de Nazaré como uma biografia, um nascimento, morte e ressurreição em carne, que não tem nada a ver com o Isocrestos. A ortodoxia misturou a história de Crestos com a de Jesus nascido em Nazaré, um menino nascido na manjedoura. E aí fica a pergunta, o que eles fizeram com a história verdadeira de Crestos? Talvez muitos de vocês, após assistir esse vídeo, cheguem à mesma conclusão que eu cheguei, que eles mascararam Crestos. Os autores da ortodoxia usaram Simão Mago como uma máscara satírica de Crestos. Todos nós sabemos que Crestos tinha a missão de pregar os mistérios do reino dos céus e do reino da antimatéria, que é além do oitavo céu, além dos 7 céus da matéria, feitos e comandados por Yadabolt e seus arcanjos, seus arcondes. Simão Mago também tem uma visão e pregação idêntica de Crestos. Crestos vem em socorro também da sua consorte Sofia, sabedoria, a ovelha que estava perdida entre 100. Tiraram Crestos de cena e demonizaram um ser chamado Simão Mago, dando a ele um título de primeiro herege e o primeiro gnóstico. Ele foi seguido por Márcio de Sinope, Valentim, Bacelides, os primeiros grandes professores gnósticos. Satirizando-se Simão, se satiriza-se também o gnosticismo e os seus professores. E é isso justamente que foi feito. A Igreja Católica demonizou Simão Mago no livro de Atos. Diz assim: mas havia certo homem chamado Simão que antes, na mesma cidade, usava feitiçaria e enfeitiçou o povo de Samaria, revelando que ele próprio era o grande homem, a quem todos deram ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o grande poder de Deus. E para eles tiveram consideração, porque de muitos tempos eles os enfeitiçou com feitiçarias. Simão Mago quer comprar o poder do Espírito Santo. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidasse que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai, pois, vós ao Senhor,
para que nada do que dissestes venha sobre mim. Atos 8. Suposta morte de Simão Mago. Bom, é relatado que Simão chegou ao fim de seus dias de maneiras diferentes, dependendo do material da origem. A morte mais relatada é que Simão estava fazendo magia no Fórum Romano, para que ele pudesse provar sua divindade para a multidão reunida. Simão levitou acima do fórum, porém seu adversário Pedro orou a Deus para parar a realização desse falso milagre, suposto falso milagre. Então, no meio do voo, Simão caiu para a via sacra, onde ele quebrou a perna, ou o corpo, em 3 lugares. Os espectadores, observando Simão, então se tornaram hostis e o denunciaram, apredejando-o enquanto ele estava ferido. Apesar deste ataque, Simão foi resgatado por seus seguidores e morreu na mesma noite, na casa de Castor, denunciado como feiticeiro. De fato, essas diferentes atitudes e visões acabariam contribuindo para a queda e a condenação de Simão, através dos séculos, começando com o autor de Atos e subsequentes historiadores da igreja em diante. No entanto, das várias fontes sobreviventes, o leitor é capaz de aprender mais sobre Simão e seus pontos de vista, e talvez melhor entender o homem em seus conflitos com Pedro e com a evolução da fé cristã. É importante perceber e apreciar que essas fontes restantes que detalham a vida e o comportamento e as crenças de Simão são de detratores, principalmente os textos antes heréticos, mas também os Atos dos Apóstolos. Toda a intenção de retratar Simão de uma forma negativa. Entre os escritores que falam de Simão estão Justin Martyr, citado por Eusébio, Hipólito Crementes, em suas homilias e reconhecimentos, etc. Além disso, há recordações em textos apócrifos não encontrados nesse canon, como Atos de Pedro e a Epístolas dos Apóstolos. Então vamos à verdade. Simão Mago, na realidade, realmente ele era Crestos, satirizado pela ortodoxia. Vamos tentar provar essa nossa tese. Comece a pensar, se são 2 pessoas diferentes, Crestos e Simão Mago, como eles querem admitir, como é que eles poderiam estar presentes na Judéia no mesmo período de tempo e na mesma localização física? E estar, além disso, envolvidos com o mesmo grupo de pessoas, os quais praticamente repetem palavra por palavra o que o outro está dizendo ou tinha dito anteriormente, e acima de tudo, alegando cada um ser o outro. Como poderia Simão Mago possuir um conhecimento tão íntimo do que Crestos ensinou aos seus discípulos? A única conclusão lógica que se pode ser feita é que eles tiveram que ser uma ou a mesma pessoa. Forasteiro, talvez o conheciam como Simão Mago, enquanto seus seguidores do círculo íntimo dos seus apóstolos se referiam a ele como Jesus Crestos, ou Isocrestos, ou ainda Mestre e Salvador. Então nós vamos à comparação entre Simão Mago e Crestos. Bom, Simão Mago no Panarion de Epifânio de Salaminas. Ele disse: eu fui transportado em cada céu de acordo com a aparência do habitante de cada um, de modo a passar com os meus poderes angélicos por assim desapercebido e descer para Enoa, para esta mulher também chamada de Prínix e Holly. Agora vamos ver Crestos, ou o Salvador, ou o grande mestre da Nag Hammadi, no livro O Grande Sete. E eu dominei todos os poderes dele, porque quando eu desci também me viu, pois eu estava alternando a minha forma, mudando de formato um para o outro, e portanto eu estava nos portões dele, eu assumi a aparência deles, pois eu passei por eles discretamente. Bom, fazendo essas 2 comparações,
esses dois seres, tanto Simão Mago como Salvador, como o mestre da Nag Hammadi, eles descem da mesma forma do pré-Roma, se transformando e se misturando em cada céu, né? Justamente para não serem descobertos pelos arcondes, aqueles que dominam cada céu, né? Até chegar ao 8º céu. Então eles foram se transformando, e quando chegaram aqui no portão da Terra, né, eles colocaram a aparência humana em si. Então daí, por essa lógica, dá justamente para a gente provar e começar a entender que se trata da mesma pessoa. Tanto Isocrestos, o mestre da Nag Hammadi, e Simão Mago são a mesma pessoa. Vamos continuar nossas comparações. Simão, no livro de Panarion, de Epifânio de Salaminas, alegou que a lei não é de Deus, mas a lei é da esquerda, e que os profetas também não são do bom Deus, mas de um poder de outro. E ele especifica um poder para cada um como ele escolhe. A lei pertence a um, Davi a outro, Isaías a outro, Ezequiel ainda a outro, e ele atribui a cada profeta em particular a um principado. Crestos, o Salvador, no testemunho da verdade da Nag Hammadi. Falarei com aqueles que sabem ouvir, não com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da mente. Pois muitos buscarão a verdade e não poderão encontrá-la, porque já se apoderou deles do velho fermento dos fariseus e dos escritos da lei. E o fermento é o desejo errante dos anjos, dos demônios e das estrelas. Quanto aos fariseus e escribas, são eles que pertencem aos arcondes, que têm autoridade sobre eles. Pois ninguém que esteja debaixo da lei será capaz de olhar para a verdade, pois eles não poderão servir a dois senhores, pois a contaminação da lei é manifesta, mas o indefeso pertence à luz. A luz manda tomar um marido, e para tomar uma esposa e gerar, multiplicar-se como a estrela do mar. Mas a paixão, que é uma delícia para eles, constrange as almas daqueles que são gerados nesse lugar. Aqueles que se contaminam e que são contaminados, a fim de que a lei possa ser cumprida através deles. E eles mostram que estão ajudando o mundo, e eles se afastam da luz e são incapazes de passar pelo arconde das trevas até que pague o último centavo. Bom, tanto Simão Mago, né, relatado no Panarion, como o Salvador no Testemunho da Verdade, eles confessam, né, que realmente a lei foi dada pelos arcondes, e que a lei não é justa, a lei ela é injusta. De acordo com essa lei é que realmente nos faz perdurar nesse mundo aqui, prisão. Essa lei é dada pelos arcondes para nos aprisionar aqui nesse mundo. Então, dá também por essa comparação, que eles comparam a lei, né, dada pelos arcondes, tanto Simão como o Salvador. Dá para nós ter também uma noção que existe o mesmo pensamento, a mesma atitude, uma mesma concepção. Então daí também dá para provar, a gente chegar à conclusão que tanto Simão como o Salvador da Nag Hammadi são o mesmo personagem. Mais comparação sobre Simão Mago e sobre o Salvador. Agora o assunto é Sofia. Simão no Panarion de Salaminas. Essa mulher, então, ela, por seus poderes invisíveis, fez réplicas de si mesma. Em tempos gregos e troianos, imemoriavelmente, antes o mundo e depois. Era quem está comigo agora, por causa dela eu desci, de Simão. Mas ela mesma esperava a minha chegada, por isso Enoa, ela é quem Homer chama de Ellen. E por isso que Homer é obrigado a descrever ela como pé em uma torre, sinalizando sua trama, quanto os frígios para os gregos como uma lâmpada.
mas com o seu brilho, como eu disse, ela indicou a exibição da luz do alto. Sofia de Jesus Cristo da Nag Hammadi. O Salvador perfeito disse a eles: eu quero que você saiba que Sofia, a mãe do universo e da consorte, desejava por si mesmo trazê-los à existência, sem seu masculino consorte, mas pela vontade do Pai do universo, que a sua bondade imaginável pode ser revelada, ele criou essa cortina entre os imortais e aqueles que vieram depois, que a consequência pode seguir. Bom, há duas comparações, né? A missão tanto de Simão Mago como a do Salvador, né, na Nag Hammadi, é justamente buscar de volta, né, Sofia, esse Êon, né, que foi desgarrado do pré-Roma, que os dois chamam de a ovelha perdida. Confronto entre Simão Pedro e Simão Mago. Nos textos de Clementino, Simão Mago é descrito como estando envolvido com Pedro em longas discussões sobre uma variedade de tópicos religiosos. A partir dos evangelhos, é claro que o Salvador e Simão Pedro frequentemente discutiam sobre a religião. O Salvador até que se referia a ele como Satanás, e Pedro objetivou a Cristo sobre a dominação de Maria Madalena sobre suas discussões. Espectadores teriam lembrado que essas discussões, presumivelmente públicas, ocorreram entre Simão Mago e Pedro, enquanto os discípulos a registraram como entre o Salvador e Pedro. O poder de levitar, tanto Simão Mago, né, é relatado que tinha esse poder, e o Salvador também é relatado que tinha esse poder. O Salvador era um espírito vivificante com poder sobre a matéria. Andava sobre os mares, aparecia e desaparecia. Não tinha onde reclinar sua cabeça. Além disso, ascendeu aos céus, ou seja, voou para o alto antes da crucificação. Simão Mago, satirizado pela ortodoxia no livro de Atos, de Pedro, ele tem o poder de voar e perde a disputa para Pedro. Esta sátira serve para colocar Pedro e a sua mensagem judaica cristã, uma mensagem bonita, acima da mensagem de Simão, o Salvador, sobre o reino dos céus. Para os seguidores de Simão e para os seguidores de Crestos, ou seguidores do Salvador, o mestre da Nag Hammadi, o termo salvação significa a libertação da tirania dos anjos, dos ciclos repetitivos da vida física, uma vez que esses ciclos foram perpetuados pelo desejo. A libertação não pode ser realizada até que o desejo fosse extinto, mas o desejo que faz o mundo girar é o desejo da alma incompleta, de se tornar completa, reunindo-se com seu complemento perdido. O desejo, portanto, não poderia se extinguir até que fosse preenchido pela reintegração em êxtase das partes masculinas e femininas da alma em uma unidade, em um só corpo. Os discípulos de Simão o reverenciavam como uma encarnação do grande poder de Deus, isto é, o Nous, o poder ilimitado. Eles acreditavam que o poder ilimitado, observando os crimes dos anjos aqui na terra, havia descido às regiões mais baixas, onde ele aparecia como homem, embora não fosse homem. Eles acreditavam que ele havia se revelado como o pai dos samaritanos e como filho, Jesus, para os judeus. Como filho, ele sofreu uma paixão docética, isto é, apenas na aparência, pois uma verdadeira manifestação da divindade não pode ser verdadeiramente sofrer ou morrer. Em sua forma atual, ele ofereceu a salvação aos seguidores da tirania angelical, através de seu conhecimento divino, gnosis, o conhecimento da mãe, homem, mulher, cuja essência dividida permeia toda a humanidade, igual à descrição do Salvador na biblioteca da Nag Hammadi. Simão foi considerado o pai de todas as heresias. O simonianismo, sem dúvida, exerceu influência considerável no desenvolvimento de sistemas gnósticos posteriores. Todos fizeram o uso desses sistemas semelhantes
de emanações eônicas. Além disso, a história de Simão e Helena parece ser um precursor dos escritos de Sofia de Valentino e dos escritos de Citianos e dos gnósticos de Barbelo, como o Evangelho dos Egípcios e a Proteinóia Trimorfo, ambos da biblioteca de Nag Hammadi, e a Pisce Sofia, que está incluído na segunda seção da lista de leitura A, em que a primeira emanação feminina do Deus Supremo, chamada de Enoa, Sofia, Barbelo ou Barbelon, produz os poderes que criam o mundo, torna-se assim enlaçado e é finalmente redimido pelo seu Salvador. Então, essa história também é justamente a mesma história dita pelo Salvador nos escritos da Nag Hammadi. Então, nós temos aquele velho ditado que a mentira tem perna curta, né? Então, um breve estudo, você vai chegar na seguinte conclusão: que a noção de duas pessoas diferentes é totalmente absurda, né? Como é que duas pessoas totalmente diferentes poderiam estar presentes na Judéia no mesmo período de tempo e localização física e estar envolvidas com o mesmo grupo de pessoas, uma das quais repetia palavra por palavra o que o outro estava dizendo ou tinha dito anteriormente e, acima de tudo, alegando ser o outro? Como poderia Simão Mago possuir um conhecimento tão íntimo de que Cristo ensinou aos seus discípulos? A única conclusão lógica pode ser feita é que eles tiveram que ser uma ou a mesma pessoa. Penso eu que os forasteiros o conheciam como Simão Mago, enquanto que seus seguidores do círculo mais íntimo o conheciam como Jesus Cristo, ou Isocrestos, ou Bom Deus, ou Mestre, ou Salvador. Infelizmente, a ortodoxia, fez com que Simão fosse demonizado no livro de Atos. Então não houve tolerância para Simão. Simão foi amaldiçoado, condenado eternamente pelo próprio fato, que ele ser um herege. Um emissário de Satanás, segundo a ortodoxia, o inimigo natural do Deus Criador, o grande Jeová. Não havia esperança para ele, nenhuma piedade para ele. Ele foi amaldiçoado no livro de Atos. O Simão das autoridades ortodoxas não tem amigo, é um herege, um maldito. Ninguém para dizer uma palavra a seu favor. Ele é perseguido pelos caminhos da história e pelas estradas da tradição. Esmagá-lo é fazer um serviço a Deus demiurgo. Porém, esse mundo ou no outro, todos têm que se redimir, vão ter que se redimir de terem chamado Simão Mago o pai dos hereges. Porém, ele foi o grande poder de Deus enviado em aparência humana para nos salvar dos arcontes do mal. Boa noite a todos.